Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer para os irmãos um livro bem conhecido, o livro de Jó, no capítulo 19, do versículo 13 em diante, que diz assim: Pois longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos, as minhas servas me reputaram. Como um estranho, vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezaram e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominaram, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e a minha carne eu escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com uma pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas numa rocha. Porque sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, e vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devieis dizer, por que o perseguimos? Porque a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Eu creio que todos sabem sobre a história de Jó. Jó perdeu tudo que tinha, Jó perdeu seus filhos, seus bens, sua família, e os amigos. E Jó se viu sozinho. Ele pensou que no momento que ele mais estava precisando, que os amigos iam acolher ele, iam querer cuidar, iam querer fazer, na linguagem de hoje, caridades. E não foi bem assim. Todos viraram as costas para Jó, todos esqueceram da amizade, porque Jó era um homem muito bem-sucedido. Então, eu creio que Jó, por ser um homem justo, ele já deve ter ajudado muita gente, E ele diz aqui, ele relata que até os que ele amava viraram as costas para ele, E eu venho trazer para os dias de hoje. O evangelho, ele não é fácil. Como Jó passou por essa situação, nós também passamos por algumas situações, não como Jó. A gente passa um pinguinho de cada vez, uma pontinha,
E eu creio que o que a gente passa é bem menos, né? Muito, muito menos do que o Jó passou. A gente não passou nem a metade do que o Jó passou, graças a Jesus, porque eu creio que a gente não aguentaria. E quando a gente passa por qualquer dificuldade, por uma doença, por uma situação financeira, uma crise na situação financeira, né? Por problemas na família, por coisas que aparentemente podem nos envergonhar, né? E a gente espera que os nossos amigos eles nos dê a mão, sigam em frente conosco, nos ajude, nos apoie. A gente espera na realidade que os amigos eles digam assim, ó, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Mas a gente tem o nosso amigo verdadeiro, é de quem a gente tem que esperar isso. A gente tem que esperar do Senhor, né? Que é o único amigo que a gente pode contar. Porque Jó mesmo relata que até os que ele amava o desprezaram, deixaram ele de lado. Os servos desprezaram. Ele chamou e os servos fingiam que não ouvia, né? A mulher de Jó não aguentou ver aquilo e mandou Jó amaldiçoar ao nosso Deus e morrer. E Jó permaneceu ali fiel, né? Então a gente passa por muitas situações da nossa vida que a gente se vê sozinho literalmente. Hoje em dia a gente sabe que a gente não pode pegar e passar por um aperto e correr e contar para um amigo. A gente não pode passar por uma doença e correr e contar para um amigo. Porque nem sempre o amigo ele vai receber bem o seu problema. Na maioria das vezes, você vai passar por um problema e você vai falar para o seu amigo, ele pode receber de uma forma crítica, né? Ele pode dizer, se for uma enfermidade, ah, mas você só vive doente, né? Coisas que até eu mesmo passo, né? Como a gente conhece, a gente sabe que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, ela tanto corta para vocês como corta para mim. Então, assim, eu tenho alguns problemas, né, problemas de coluna, problemas de pressão alta, né, agora eu tô com um problema no pé, e aí, isso, muitas das vezes me impede de ir a algumas coisas, eventos familiares, como uma eu teria aqui em um. E ontem eu estava travada da coluna, estava ruim, eu tentei até ir na rua para pegar o meu computador que estava no concerto, não teve jeito, não consegui, andei só um pouquinho e não consegui, tive que voltar para casa cheio de dor. Não andava direito mesmo, não andava. E muitas das vezes as pessoas acham que a gente só vive doente, tá de frescura, né? Até mesmo deve questionar que Deus é esse que ela serve e que só vive doente. Que Deus é esse que, em vez dela falar, dar testemunho de que ela está prosperando, de que ela está bem de saúde, ela está ruim. Nós somos carne. Doença não veio para dar imposto. Não vai dar na gente, sim. O Senhor vai permitir que aconteça algumas coisas para que a gente venha testemunhar sobre ele, né? E situações financeiras. Quer ver uma situação que é complicada para você ver, amigos? É a situação financeira. Se você falar, nossa, eu tô cheio de dívida, não tenho como pagar, tenho uma conta enorme para pagar, olha, se tiver assim, faz assim. Sumiu os amigos todos.
Dificilmente vai aparecer um e vai falar assim, ó, meu irmão, eu posso te emprestar tanto, te adianta em alguma coisa? E aí é uma situação também que é bem complicada. O desemprego. Você fala, nossa, eu tô desempregado, eu preciso arrumar um emprego. Minha família tá passando um aperto, às vezes até mesmo uma necessidade. Eu preciso de um emprego para poder levar o pão para minha família. Alguns têm a oportunidade de te colocar num emprego, às vezes no local que eles trabalham, eles podem te colocar lá, ou tem vaga, mas eles não colocam. Às vezes por medo de ver que você pode crescer mais. Às vezes porque para ele tá bom, ou ele tá bem, ele tem emprego, ele não tem que esquentar com mais ninguém. E algumas situações de enfermidades que eu digo assim, muito sérias, né? Tipo a de Jó, lepra, as pessoas olhar, ter nojo, né? As pessoas olhar e ele começar a coçar com um caco de telha. Hoje em dia, naquela época, assim, a gente imagina um pouco, mas hoje em dia, assim, olha, a pessoa olha e ainda faz, ai, que nojo. Se a pessoa está passando mal, ou se entra um morador de rua dentro da sua igreja, que está urinado, que está defecado, e o cheiro está meio incômodo. É normal, tá incômodo. Mas quem sabe ele não entrou na igreja para o Senhor mudar a vida dele. Né? Eu tenho visto alguns vídeos, eu vejo muito vídeo de canais que eu gosto, vídeos motivacionais. E eu tenho visto alguns vídeos que realmente acontecem nas igrejas. A pessoa fica com nojo de sentar perto, a pessoa fica, se bobear, desejando, assim, nos vídeos, o que ele tá fazendo aqui dentro? Aqui dá lugar para ele, né? E a gente não tem que viver dessa maneira. Se o irmão está desempregado e você pode pegar e abençoar ele com uma porta de emprego, poxa, na minha empresa estava precisando. Ou então que na empresa não esteja precisando, mas que você... Eu vou falar lá com o meu chefe, eu vou falar pro pessoal lá para ver se tem alguma vaga, eu tenho como te colocar lá. Mesmo que não tenha, você mostrando a sua boa vontade de tentar arrumar um emprego para um amigo seu, isso é algo que o Senhor se agrada. Se a pessoa está enferma e você pudesse oferecer, ajudar como você puder, olha, eu tô sem dinheiro, mas se você precisar ir no hospital e que precisar de companhia e eu poder ajudar, ó, pode me chamar. Precisar de uma companhia de repente em casa, tá passando mal, me liga que eu vou lá. Precisar de um socorro, né? Eu sei que assim falar é uma coisa que é bem fácil. A prática é muito mais difícil. E a gente tem que ter empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Se o outro está sofrendo, se o outro está adoecido, se o outro está passando por dificuldade, se o outro está passando por qualquer uma dessas situações ou outras, a gente tem que dobrar o nosso joelho e orar por ele. Tem um testemunho de uma vizinha que eu morava numa vila e eu já era evangélica desde nova. E só tinha eu de evangélica dentro da vila. Era uma, aí vinha a minha casa, tinha 2, 3 que era espírita. Do um lado tinha uma jovem, do meu lado colada tinha uma senhora que era espírita, que era muito minha amiga,
E do outro tinha uma outra que era espírita que chegou a jogar ovo, dizendo, depois eu soube, jogou ovo em cima da minha casa para ver se eu ia embora. A minha presença incomodava ela naquele lugar. E tinha a mãe daquela jovem que morava na primeira casa. E um belo dia de madrugada, a filha daquela jovem passou mal. E assim, a gente não tá esperando, né? Quando você é jovem, eu tinha uma filha pequena, no momento agora acho que são 3 e 9, se o computador não estiver errado. E, então, se eu bocejar, vocês me perdoem, porque eu só gravo vídeo assim nesse horário, que é o horário que tá o silêncio. Eu moro em vila, então tem muito barulho. E aí, eu tava dormindo, a minha filha, que hoje tem 24 anos, tava dormindo. Eu era casada, meu esposo dormindo. Aí bateram na minha porta de madrugada. E quando a gente tem uma conduta cristã, né? Eu tava indo para a igreja. E os vizinhos, eles nos observam. Quando eu tava dormindo, bateram na minha porta e eu fui atender. Eu ouvi, Regina, Regina, Regina. Aí eu fui abrir a porta. E quando eu abri a porta, era minha vizinha, praticamente de porta. Aí ela falou assim, me ajuda, pelo amor de Deus. A minha filha tá passando muito mal. Ela tá chorando muito de dor, ela tá passando muito mal. Aí você tem remédio? Ela tá com a barriga enorme. Eu falei assim, na mesma hora, quando a gente tem uma ligação com o Senhor, na mesma hora o Senhor me deu. Aí eu falei assim, olha só, eu não tenho remédio não, mas eu tenho outra coisa, você quer? Aí ela quer, eu falei, só um minutinho. Aí fui lá, coloquei a roupa, né? E peguei a Bíblia, fui ler, e o Senhor me deu, se eu não me engano, em Lucas, que dizia que onde a gente colocar as mãos, em nome dele a gente ia curar, né? O Senhor ia curar porque a gente estava colocando as mãos. E era só colocar as mãos com fé. E eu fui até a casa da avó da menina. A menina estava lá chorando, a mãe desesperada, a avó desesperada, a avó já até falecida. E eu falei, olha só, eu não tenho remédio, mas eu tenho a oração. Vocês aceitam? Aí ela, claro, claro, claro. E ali, o Senhor, ele me deu uma autoridade. E eu orei pelaquela criança. A barriga da criança estava enorme, enorme, enorme. E estava aquele enorme, parecido com... Assim, tipo quando a pessoa tem cirrose, que a barriga é inchada e dura. A barriga da menina estava assim, era uma criança. Se eu não me engano, a menina deveria ter uns 2 aninhos, 3. Né? A minha tinha meses. E a barriga da menina é enorme. E ali eu orei e falei, Senhor, tu falaste que por suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, tu falaste que era para eu colocar a mão que tu ia curar. Então eu repreendi ali e orei. Eu terminei a oração, falei, ela vai ficar boa em nome de Jesus, agora eu vou para casa, tá? E fui para casa, gente, eu fui para casa numa certeza tão, tipo assim, a minha parte eu fiz. Fui tranquila. Aí cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, daqui a pouco bate ela de novo na minha porta. Regina, Regina. Aí eu, oi, o que houve? Aí ela, menina, você virou as costas e ela evacuou muito, sabe aquela água com cheiro de podre. Aí eu falei, Senhor, muito obrigada. Aí ela falou,
Depois que saiu aquilo, a gente deu um banho nela, agora ela dormiu. Elas foram me chamar, do mesmo jeito que elas foram me chamar para dizer que a menina estava passando mal, ela foi lá me chamar para poder reforçar a minha fé de que o Senhor mandou eu orar e que Ele curaria, e Ele curou aquela menina na madrugada. No outro dia, elas conversando comigo, elas falaram, foi você virar as costas. Puf, saiu tudo, a barriga desinchou na hora, e aquele cheiro de podre, aí começaram a dar banho, e aí logo em seguida a menina dormiu e parou de chorar de dor. Então, assim, muitas das vezes o Senhor nos coloca em situações para que a gente venha trabalhar para o Senhor, né? Se chegar alguém enfermo, se chegar alguém precisando de ajuda, a gente não tem que negar. Se a gente tiver até mesmo com nossos problemas, eu aprendi que é melhor dar do que receber. Muitas das vezes a gente está com muita tribulação dentro de casa, com muita luta, com batalhas espirituais. E aí o Senhor manda um necessitado e você vai lá e ora pelo necessitado. E o necessitado ele recebe a vitória. Através da vitória dele, a nossa vitória vai se aproximando mais ainda. Então, o que eu venho dizer para vocês, se você tem um amigo, uma amiga, que você está vendo que precisa de ajuda, ou que está doente, ou que está desempregado, não desfaz dele, não. Eu vivi muito tempo, eu sou de uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Conquistando as Nações, Pastor Alexandre, Pastor Márcio, Pastor Ricardo. Quando eu cheguei lá era só o Pastor Alexandre. Tem mais de 17 anos. E quando eu cheguei lá, eu era aquela irmã pobre que eu nunca podia nada, eu nunca tinha dinheiro para nada. Tinha passeio, tinha confraternização, tinha alguma coisa, eu ficava com vergonha, eu dizia, pastor, eu não vou. E aí ele dizia assim, não, minha irmã, você vai sim. Aí eu, não, pastor, eu não tô com condições, não. Imagina, eu tinha 2 filhos, três, que eu já tinha o Braille de 17. Uma pessoa que tinha 3 filhos, além de ser um gasto meu do meu esposo, né? E já era um gasto tremendo de um casal mais 3 filhos. E eu dizia, eu não vou não. Aí chegou um belo dia, eu sentei com meu esposo, que era o pastor Márcio, e eu virei e falei assim, eu tô me sentindo tão mal. Toda vez que tem confraternização, tem alguma coisa na igreja, eu nunca posso participar. E é chato a gente ser, eu pensava assim, a gente ser os coitados da igreja. Toda vez que tem que fazer alguma coisa, a gente não tem dinheiro para fazer, a gente não vai nos passeios porque a gente não pode ir. Mas o meu pastor, pastor Alexandre, eu amo o meu pastor de coração. Eu amo a minha pastora Jupiara, que é a esposa dele. E ele ensinou o seguinte, não, você não vai ficar em casa, a gente vai estar confraternizando e você vai estar aqui. Aí eu, pastor, mas eu não posso dar nada. E ele falou, você vai estar aqui. E aí a gente ia, estava presente e participava, mesmo sem colaborar. Nós éramos muito assim, a situação da gente financeira era bem precária, né? E aí eu cheguei e falei pro meu esposo, falei, eu me sinto tão mal, toda vez que tem alguma coisa na igreja, a gente nunca tem o dinheiro. Aí ele falou, né, é chato, porque o dinheiro que ele ganhava no trabalho que ele trabalhava na época, só dava para fazer as compras e a gente pagava aluguel. E nessa igreja, um belo dia, o meu pastor Alexandre, ele veio me entregar algo. Assim que eu cheguei lá, ele falou que viu o Senhor me entregando um envelope com uma chave dentro. Que dentro desse envelope tinha uma chave dentro.
E aí o Senhor colocou no coração da gente, no meu coração, no coração da gente, de estar orando para a gente ter uma casa própria. A gente já estava já nesse processo. E aí o pastor Alexandre confirmou que a gente ia ter a nossa casa própria. E um dia eu conto para vocês como foi esse reboliço de ter a nossa casa própria. E aí não demorou muito. Foi assim, ó. Rápido. A gente conseguiu conquistar a nossa casa própria. Hoje em dia, o pastor ensinou assim: se eu sou próspero, você também é próspero. Não tem esse negócio de que ninguém é melhor do que ninguém dentro da igreja. Não tem esse negócio de que porque fulano tem carro, eu vou andar a pé. Meu pastor, ele vem na nossa casa buscar a gente de van e leva de volta. Quando a van tá cheia, que ele tem que buscar um pessoal em outro lado, vem um irmão que tenha carro e vem buscar a gente, porque a gente mora mais, assim, um pouco mais longe. Antes a igreja era aqui no meu bairro, depois passou para outro bairro. Então a gente mora um pouco contramão. Mas mesmo assim o meu pastor está sempre nos buscando. Nós não temos do que se queixar do nosso pastor. Ele sempre foi uma pessoa que ele sempre ensinou muito pra gente. Ele é muito humilde, ele é muito amigo, ele é muito brincalhão. Ele é um paizão. Apesar de ser novo, eu não sei muito bem. Eu acho que ele é mais velho que eu ou da minha idade. Mas ele é um paizão. Ele tem, sim, verdadeiramente um chamado para ser pastor. E aí a gente aprende essas coisas boas, né? Hoje em dia a gente não é mais como eu pensava, os pobres coitados da igreja, de que quando tinha alguma coisa na igreja a gente não podia participar. Hoje em dia a gente dá um jeitinho, vamos fazer um almoço na igreja para vender, para ajudar isso, para ajudar aquilo. A gente está pagando não sei o quê, comprou alguma coisa, um ventilador, quando comprou até a van mesmo, né? Quando a gente pode, a gente vai lá e ajuda. Quando tem algum almoço, alguma festividade, junta a igreja toda, cada um dá um. Escolhe aí na lista que você pode dar, a gente vai lá, escolhe, ó. Tá lá. Hoje em dia é mais fácil. O meu pastor ensinou a gente a ser próspero. Porque é um ato de fé. Você não tem, mas você vai ter. Tá apertado, tá difícil agora, mas vai melhorar. E é isso. Ele não fez acepção de pessoa porque eu era vamos dizer, carente, né, de situação financeira. Ele não fez acepção de pessoa. Ele sempre nos ajudou, ele sempre compareceu como pastor da nossa vida. Já teve momentos, não me envergonho, já teve momentos na minha vida de eu ter alguma dívida ou de eu não ter alguma coisa dentro de casa e a igreja me dá cesta básica. Já teve momentos, como eu falei, às vezes não é o irmão, o parente, sabe? A igreja, ela abraça a gente de uma tal maneira. Já teve as irmãs que ajudaram, cansaram de pegar assim, ó, esse valor aqui, missionária, para te ajudar em casa. E às vezes eu tava com uma conta no valor tal, elas mandavam o dinheiro que eu ia pagar a conta e ainda dava para comprar alguma coisa. Aí entra ainda aquela passagem que eu falei num outro vídeo sobre a viúva pobre. Eu paguei a conta e ainda sobrou um dinheiro para comprar alguma coisa que estava faltando dentro de casa. E assim é que nós temos que seguir. É um bom exemplo. Se o irmão está precisando de ajuda, a gente tem que ir lá fazer. Se você pode fazer, faça. Não faça com pena, não faça com segundas intenções, esperando gratidão. Eu quero até aproveitar esse vídeo e agradecer a minha igreja, o Ministério Conquistando as Nações, que já me ajudou muito, em momentos que eu precisei, financeiramente, espiritualmente. A todos os meus irmãos, as irmãs do Departamento da União Feminina, Lírio dos Vales,
ao meu pastor e à minha pastora, a toda a igreja que pararam para interceder por mim em momentos que eu estive em casa porque fiquei enferma, né? Então, assim, se eu passo por momentos de aflições, o Senhor, Ele tá ali cuidando de mim. Mas bate um desespero, bate uma angústia, bate ai, Senhor, eu não vou conseguir passar por isso. Mas o Senhor, Ele fala todo o tempo. Ser forte, corajoso, eu sou contigo. Ele fala que Ele é comigo. Então eu não tenho do que me queixar do meu Deus. Assim, eu tive um momento da minha vida que eu falei assim, eu com o Senhor. E realmente era eu com o Senhor, porque eu era imatura, eu não entendia as coisas de Deus. O Senhor me fez entender o que estava acontecendo, mas eu botei o pezinho no chão e falei, é eu com o Senhor. Quando os outros diziam assim, eu vou orar, eu falo, não ora não, que é eu com o Senhor. Eu ainda fazia assim, né? Até o Senhor me fazer entender que Ele tem que estar em primeiro lugar. Que Ele é o meu Redentor e que Ele vive. Então, que se alguém próximo a você ou aparecer alguém batendo na sua porta, aparecer no seu caminho, estiver numa fila de banco, numa fila de emprego e alguém se queixar de que está passando alguma dificuldade, se você puder ajudar de alguma forma, se você não puder ajudar de alguma forma, você pode, ora pelaquela pessoa. Eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho vergonha de orar em qualquer lugar. Se eu estiver na fila de um banco, a pessoa me pedir uma oração ou falar alguma situação, eu falo para ela, posso chorar? Posso orar por você? E ali eu oro. Não tem essa comigo. Não tem essa. Então, que a gente possa fazer diferente dos amigos de Jó, das pessoas que viraram as costas para Jó. Ele se sentiu sozinho, ele se sentiu abandonado, desprezado. Era tudo plano do Senhor. Foi tudo coisas que o Senhor permitiu, né? Mas se a gente puder fazer alguma coisa, o Senhor permitir que a gente possa ajudar, vamos ajudar. Não vamos criticar, o irmão está doente, o irmão está doente. Eu já passei por situação de estar em casa com zika, ou era chikungunya. E eu ajudava muito uma pessoa. E a pessoa falou que eu estava em casa fingindo que eu estava doente. E aí um irmão, que ele até faleceu há um tempo atrás, ele virou e falou assim, ele me encontrou no mercado, quando eu estava um pouco melhor, e ele me viu, eu estava bem abatida, e ele falou assim, nossa, você estava doente mesmo? Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, porque a pessoa disse que você estava fingindo que estava doente em casa. Olha, eu ajudava tanto aquela pessoa. E a pessoa disse que eu estava fingindo que estava doente em casa. Porque até então eu abri a igreja, não é a minha igreja não, tá? Eu ajudava. Eu abri a igreja, eu abria culto, eu dava benção, eu dava ceia, ela ia viajar e eu ia fazer tudo. Limpava a igreja, a minha família toda envolvida na igreja. E quando eu fiquei doente, a pessoa disse que eu estava fingindo que estava doente. Eu não estou assim querendo falar de irmão não, tá? Eu estou querendo dizer que, como o Jó falou, aqueles que a gente mais amava é que nos vira as costas. E era quem eu estava muito envolvida. O projeto era bom. Mas o Senhor ele permitiu que eu passasse por aquilo ali porque eu fui desobediente. Eu avisei o meu pastor, falei, meu pastor, como a nossa igreja é longe, para não ficar dando trabalho para o Senhor, eu vou ficar aqui ajudando uma pastora que está precisando de uma ajuda, né? E ali eu fiquei, mas ele ainda falou assim para mim, isso me dói até hoje quando eu lembro. Ele falou assim, você prefere me aborrecer do que me incomodar? Porque eu achava que era incômodo ter que estar ligando para ele pedindo para ele vir me buscar. E aquilo me doeu, porque eu jamais quis entristecer o meu pastor. Eu só queria poupar, porque é contramão. Mas ele não liga para isso. O meu pastor, ele é uma bênção. O meu pastor, ele é um paizão. Então, não é só eu que vejo isso. Todos os membros da igreja veem isso.
né? Então, se você pode ajudar, faça, porque o erro tá, o pecado tá. Se você puder fazer e não fizer. Se alguém parar para conversar com você e começar a desabafar, ó, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim. Você fala, começa a falar de Jesus para ela. Se ela já tiver conhecido Jesus, você começa a falar mais ainda de Jesus e ora por ela. Vamos entrar em oração sobre isso. Vamos estar em contato para a gente estar fazendo uma oração, né? Então é assim, a gente simplesmente tem que pegar e meter a mão no arado e trabalhar para Jesus, porque não é fácil, mas nós vamos vencer até o fim, até a hora que Jesus vier nos buscar. As tribulações são muitas, as perseguições são muitas, as batalhas espirituais são muitas, o conflito na mente é bem grande. Você tá com fé ali, Senhor, eu sei que tu vai me ajudar, eu sei que tu vai me ajudar. Mas a circunstância diz assim, não dá, não vai, não tem como. E você tem que se manter firme, sabendo que o Senhor, Ele é teu Deus. E quem dá a última palavra é Ele. Amém? Que todos fiquem na paz e fiquem com essa palavra. Eu espero ter passado uma mensagem que tenha ajudado, alcançado alguém ou algumas pessoas, porque muitas das vezes a gente pode abençoar o irmão e não abençoa, ou porque muitas das vezes, em vez de a gente ajudar, a gente critica, né? Vocês devem saber na palavra do Senhor o que é falado sobre a língua. Em vez de a gente abrir a boca para amaldiçoar, vamos abrir a boca para abençoar. A irmã está doente. Ai, Jesus, toma tua filha nas tuas mãos. Faça com que ela fique boa. Cure ela. A irmã está passando por um problema. Ai, Jesus, abençoa ela. Toma essa causa dela nas tuas mãos. Faça conforme a tua vontade e o teu querer. Toma a frente, Pai. E é assim que deve ser. Porque se a gente ficar fazendo tudo ao contrário, nem a gente sai do lugar. E às vezes, por causa da tua atitude, o irmão ele não alcança a benção, porque às vezes ele depende da tua oração para que ele venha alcançar a benção dele, né? Então a gente vai agir diferente a partir de hoje. A gente vai fazer algo diferente. Vamos procurar nos calar, abrir a boca para falar as coisas que são do Espírito Santo de Deus e pedir a Ele que Ele se faça presente na nossa vida. Eu vou fazer uma oração e nós vamos estar finalizando esse vídeo. Amantíssimo e eterno Deus, Deus de infinita bondade e misericórdia, me coloco, Pai, na Tua presença neste momento, te agradecendo por este vídeo, te peço, Senhor, que esse vídeo venha alcançar, meu Pai, vidas, que esse vídeo venha abençoar, meu Pai, os Teus filhos, que esse vídeo venha abrir o entendimento de cada um que assistir. Meu Deus, eu venho te pedir pelas pessoas que estão necessitando, meu Pai, do Teu socorro, do Teu perdão, da Tua ajuda, da Tua onipotência, da Tua onipresença. Pai, ser com eles. Pai querido, por onde quer que eles andarem. Eu te peço, Senhor, que Tu venha tomar cada pessoa que é inscrita nesse canal, aqueles que não são inscritos também, cada pessoa que for assistir este vídeo, e eu te entrego nas Tuas mãos, abençoa, visita cada lar, Senhor, entra na causa deles, Senhor, liberta quem precisa de libertação, cura quem precisa de cura, abre porta de emprego, ajuda, meu Pai, a regularizar a situação financeira de cada um. Senhor, não sei se é causa na justiça, mas que Tu possa abençoar, meu Pai, a vida de cada um, dá prosperidade, ajuda no ambiente de serviço, dá crescimento também espiritual, Senhor, porque a Tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, então que eles possam ser libertos e ser curados. Meu Deus, em nome de Jesus, assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.